Bem-vindos a mais um inestimável vídeo. Eu vou compartilhar com você 5 dicas que ninguém te conta. Eu não vi em nenhum blog, eu não vi em nenhum canal do YouTube e eu só percebi quando eu cheguei aqui. Então, 5 dicas imprescindíveis que você precisa saber antes de vir para os Estados Unidos, principalmente para Nova York. Dica 1. Quando você cheguei ótimo com meu celular do Brasil. Ele funciona aqui? Pois bem, você precisa fazer contatos, você precisa alugar um apartamento, você precisa qualquer coisa que necessita do telefone. E aí, alguém vai te ligar do número do Brasil? Afinal, é esse número que você veio aqui, com o prefixo 55, e aqui é o prefixo é 1. Então, como você faz para modificar isso? Você normalmente vai numa loja, eu fui na T-Mobile, e eles vão te dar o plano de celular mais barato. Só que esse plano mais barato, ele é limitado. Pois é, então acaba rapidinho a internet. Mas você pode perguntar, mas Inês, não tem Wi-Fi em todos os lugares aí em Nova York? Não, não tem. Eu também pensava nisso, né? Você, tecnologia 5G e tal. Pois é, tem a tecnologia, tem Wi-Fi, mas não é em todos os lugares. Então você precisa ter internet no seu celular. Então, escolha um plano ilimitado, porque às vezes a diferença, ou se informe, pergunte para o atendente da operadora que você tá, qual que é o plano mais barato que seja ilimitado. Então isso já é uma ótima dica que eu só fui descobrir depois de algum tempo. E outra coisa, o iPhone, ele só tem direito a um chip. E aí como você faz se você coloca um outro chip americano e você quer ficar com o WhatsApp do Brasil? Tem como ter 2 WhatsApps no celular, tem como ter, e eu falo isso no meu Instagram, então me siga, Inês New York City. Se você não encontrar, me manda um direct que eu te mando essa matéria que eu coloquei no meu Instagram. Então tá, então a primeira coisa é essa, o seu plano de telefonia tem que ser ilimitado a internet, porque você vai entender quando você estiver aqui pedindo Uber e acabar o seu pacote de dados bem quando o motorista estiver chegando. Segunda dica, os golpes. Provavelmente, eu espero que não aconteça com você, mas o cenário aqui, ele é propício para você cair em vários tipos de golpe. Existe golpe de aluguel de casas que não existe. Esse daí normalmente você encontra no Craigslist, que é um site que todo mundo utiliza aqui para procurar apartamentos, procurar quarto para alugar, tudo mais. Normalmente a pessoa, ela fala que tá viajando, que não tá na casa, mas ela te dá um endereço fictício e você vai até esse local. Normalmente você não encontra o endereço e aí a pessoa te manda fotos. Fala assim, então segue as fotos e tal. E já pede para você depositar o dinheiro na conta dela, sem você sequer ver o espaço. Meus queridos, meus amados, meus inestimáveis, não caiam nesse golpe. Tenha certeza que aquele lugar já passou gente por aí. Tenta falar com a pessoa que já morou ali, porque quando a pessoa tá alugando e é sério mesmo, ela tem o contato das pessoas passando por aí, ou conversa com o vizinho, pergunta pro vizinho, fala assim, é normal você ver pessoas entrando, saindo. Se informe antes de dar dinheiro para alguma pessoa. E tem também os relacionamentos abusivos, que também não deixa de ser um golpe, cheio de coisas, e você já tá naquela pressão de estar longe da família, de estar num lugar desconhecido, aquele trauma de estar tendo que resolver tudo em outro idioma. Então não caia nesse golpe. Peça conselhos, peça ajuda. Eu fui muito na igreja, então fiz amizade. Tem um site que eu já falei aqui, que era como fazer network, que chama Meetup, pra você conhecer outras pessoas. Pede conselho para outras pessoas, que tá acontecendo isso. Pode conversar, de cair outras pessoas, principalmente quem já mora aqui há alguns anos. E quando você chega aqui, né, a dica 3, todo mundo fala assim, mas eu quero distância de brasileiro, porque eu quero ficar junto com americanos, conviver com americanos. Eu acho interessante isso, porque quanto mais você convive com as pessoas que são nativas, mais você aprende sobre a cultura. Só que você tem que pensar que tem coisas que só brasileiros vão poder te falar. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu estava com americanos. Eu perguntei, gente, vocês sabem onde aluga um quarto? Aí eles me deram o endereço de uma imobiliária. Se
Sim, porque eles alugam pela imobiliária. Só que quando a gente chega aqui, normalmente, a gente não tem tanta grana assim, porque a imobiliária, além de você pagar o depósito, você tem que pagar já 3 meses adiantado de aluguel. E considerando que o aluguel aqui ele varia mais ou menos no valor de $1.000, o que vale a $3.000, fazendo o dólar a 4, seria R$12.000 só de aluguel. Lógico, depois você recebe esse valor se você não danificar a casa, tem todos os critérios. Que se inscreva aqui no canal que eu vou falando todos os detalhes. Então tome muito cuidado com isso. Você precisa de brasileiro sim, nem que seja inicialmente. Então o importante tem os dois. Faça amizades com americanos e também com brasileiros e vai mantendo o equilíbrio, mas sempre conversando com pessoas que você confia e a amizade vai surgindo. Dica 4 todo mundo fala, ai, você vai sentir saudade do Brasil, da família, dos amigos, da sua casa, da sua cama, de tudo, né? Da comida e tal, mas pasme, isso não é a principal coisa que você vai ter que gerenciar, não é a saudade de casa, é o tempo, porque a saudade você gerencia, administra. O que é pior do que tudo isso é administrar o seu tempo aqui. Olha, esse foi o maior desafio que eu não esperava ter que enfrentar assim, porque parece tão básico, tão fácil, mas no dia a dia não é, gente. Aqui é tudo 24 horas, mas se você quer estudar, que nem tudo é perto uma coisa da outra. Se você mora fora da ilha de Manhattan, porque o custo de vida lá é muito, muito caro, é assim, absurdamente caro, então você acaba morando nas cidades adjacentes a Manhattan. Então você tem que se deslocar de metrô pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então com isso toma muito tempo. E enquanto você tá dentro do metrô, você não tem sinal do celular, somente nas estações. Então aí já o tempo que você poderia estar fazendo alguma coisa, conversando com a sua família e tudo mais, você já não tem mais tanto tempo assim. E uma outra coisa, a questão financeira. Eu cheguei aqui, eu já instalei aplicativos antes de falar dos aplicativos, tem mais uma outra coisa. Quando você muda o seu celular para a Apple do Brasil, da Apple do Brasil para a Apple dos Estados Unidos, eu utilizo o Apple, mas eu acredito que os outros sistemas sejam assim, um monte de aplicativo deixa de funcionar para você. Então, meu querido, eu perdi o meu acesso ao Banco Bradesco que eu tinha, aí tive que comprar crédito no Skype para poder ligar, para pegar aquela chave de segurança, sério. E outros aplicativos que não tem mais, porém tem outros tantos que você consegue utilizar e depois você se adapta. Então antes de você mudar o seu país no celular, você saiba que o impacto disso vai ser grande, né? Significa vários aplicativos deixar de funcionar, mas outros tantos que vão funcionar. Então eu com esse aplicativo financeiro eu colocava tudo que eu gastava. Chegou uma hora que eu não tinha mais tempo para colocar tudo. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu jogo tudo na minha conta e aí eu pego o cartão aqui e começo a passar o cartão de débito e tudo que tá na conta, tudo que sai da minha conta eu controlo tudo num só lugar. Pois bem, e para abrir uma conta bancária aqui? Pois é, nesse novo governo, todo mundo fala assim, eu governo isso, eu governo aquilo, mas qual que é o impacto em você que tá vindo? Antes, eu vim aqui em 2011, facilmente eu consegui aquele Visa Travel Money, que é o cartão para quem vai viajar. Pois bem, se você não faz esse cartão no Brasil, aqui vende em todas as farmácias. Eu até comprei um quando eu cheguei agora dessa vez, em 2018. Ótimo, maravilhoso. Porém, você consegue colocar dinheiro, mas você só consegue cadastrar sua senha se você tem o CPF daqui. Então, aí o que acontece? Você compra esse cartão na CVS, quando você chega, você põe o dinheiro lá e na hora de utilizar, se você não tem o Social Security Number, que é esse CPF daqui, você simplesmente não consegue utilizar o cartão. É isso mesmo, produção, você não consegue. O dinheiro fica lá até quando você conseguir esse número. E para abrir conta no banco é outro perrengue, porque você precisa de comprovante de residência. Então, quando você for fazer alugar um quarto, normalmente a gente aluga quarto e tal, peça o contrato com a pessoa, porque é justamente esse contrato que vai te servir como comprovante de residência para o banco para você conseguir abrir a conta.
É uma dica 5. É uma dica que a gente nem pensa nela, né? A gente só pensa quando tá aqui. Que é a questão da estética. E aí, onde eu vou fazer minhas unhas? Você sabia que um pé e mão aqui em Nova York equivale a mais ou menos $25 a média? Pois é, gente, 25 vezes R$4 para fazer a mão e o pé, que dura mais ou menos uma semana. E a questão da depilação, como você vai fazer? Então essas são questões que a gente nem pensa. Só quando chega que os pelos começam a crescer que a gente pensa, como que eu vou me depilar? Pois bem, então, depilação a laser aqui tem sessões que chega a custar $1.000 aqui em Nova York. É isso mesmo. Mas a Philips, ela tem uma depilação a laser que você faz caseira, na verdade, pulsação. Que também é bem interessante, tem para todos os tipos de pele. Então você vai pesquisando essas coisas. O importante é você se informar antes de vir. E a dica bônus, porque inestimável é isso, sempre surpreendendo, entregando mais do que o que você espera. Pra quem é de São Paulo, sabe nosso bilhete único lá, né? Que eu até brincava, chamava de bilhete úmido quando chove. Aqui a gente tem um Metrocard. E o que acontece? O Metrocard tem várias opções que você compra ele por tempo, por recarga, ou você compra unitário. Compensa bastante você pagar $121 e comprar o plano mensal. Só que a dica que eu vou dar é para você comprar com o seu cartão de débito ou qualquer outro cartão e não comprar dinheiro, sabe? Porque se você perder esse Metrocard, ele não tem nome, não tem nada, e você comprou em cash, você não consegue recuperar. Agora, se você compra com algum cartão seu, que na máquina tem lá a opção de inserir o cartão e debitar direto do seu cartão, se você perde, você tem como recuperar. Você liga no número e aí nesse número você passa os dados da sua conta e o que eles fazem? Eles bloqueiam o cartão que você perdeu e depositam na sua conta o que você tinha de crédito naquele dia que você perdeu. Então é isso, gostou da dica? Dá aquele like gostoso que só você sabe dar e recomenda esse vídeo para outras pessoas que querem viajar para Nova York, que já viajam sempre. Será que eles sabem desses macetes que a gente só descobre no dia a dia? Você não precisa vir para cá para descobrir isso. Então mande para essas pessoas e comenta aqui embaixo, gente, gostou do vídeo, gostou, já passou por alguma coisa, já ouviu alguma história que se assemelha com essas dicas que eu contei? Então compartilha com a gente, quanto mais informação melhor. Um super beijo e até a próxima!